Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde. A partir de agora, na tela da NTV, você que sintoniza na sua casa através do digital 8.1, estamos também para todo o Brasil, para todo o planeta, através da nossa plataforma e o nosso aplicativo. Baixe o aplicativo da NTV e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e toda a região, no Facebook também e no nosso site. Fique à vontade. O Mais Saúde está no ar a partir de agora, mas antes da gente chamar aqui os nossos convidados, que hoje estão para lá de especiais, eu quero enfatizar, porque sempre embelezando o nosso programa, mandar um forte abraço, um grande beijo para a Lourdinha, lá da Polo Floricultura. Mais um belíssimo arranjo aqui no nosso programa. Esse é um arranjo natural de Zamioculcas negra. Esse arranjo e outros mais você encontra lá na Floricultura Polo. O telefone, o endereço está aí na sua telinha, na Major Gotti 1025, telefone 3822-2200. Forte abraço para a Lourdinha e toda a equipe da Polo Floricultura. Muito bem, o Mais Saúde está no ar, telefone na tela, para você aproveitar e participar, porque aqui o nosso bordão você já conhece. Aproveita, porque a consulta é grátis. Quero ver você participando comigo, mande aí a sua pergunta, pode se identificar, não quiser identificar, fique à vontade, mas vamos aproveitar porque a gente leva qualidade de vida em forma de informação. E eu tenho o prazer, se tem uma coisa, eu confesso aqui para vocês, que me enche de alegria, de amor de apresentar esse programa, é esse cara que eu quero apresentar mais uma vez com vocês aí na telinha da NTV, dividindo a tela comigo. Ele que é psiquiatra, mais uma vez já sócio do nosso programa, Davi do Vidigal, tá aí para falar com a gente. Grande amigo, rapaz, você não sabe o amor, o carinho que eu sinto quando eu vejo que o seu nome está aqui na pauta, viu, doutor? Viva você, campeão! Eu que fico contente e honrado de poder estar contribuindo de alguma maneira ao seu programa e faço de suas palavras as minhas também. Adoro estar contigo, batendo papo sobre saúde. Você fala de onde, ô Davi? Olha, eu sempre estou em algum lugar. Hoje, especificamente, eu estou na casa dos meus pais, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Mas eu vivo na Bahia, Arraial da Ajuda. Não para. Cada vez que a gente fala com você, você está num ponto turístico, né, do nosso Brasilzão aí afora, mas sinal que você é bem solicitado, está sempre andando, sempre ensinando, e eu tenho certeza que aprendendo também. Falando em aprender, a nossa pauta de hoje traz a seguinte palavra: esquizofrenia, que é um transtorno, e você tem toda a autoridade máxima de falar sobre esse assunto, sobre essa palavra que nós, no nosso dia a dia, a gente até ouve falar, e cada vez mais a gente ouve falar, né, de pessoas que têm o transtorno da esquizofrenia, mas a gente, na verdade, não sabe a fundo do que se trata, onde podemos ajudar, para onde correr, e a partir de agora você tem total liberdade de falar pra gente do que se trata a esquizofrenia, doutor. Bom, primeiramente, eu sempre quando abordo o assunto esquizofrenia, eu gosto de enfatizar, vamos dizer, um dos tentáculos da psiquiatria que de fato tem tido uma grande colaboração para a qualidade de vida de quem sofre de transtorno mental. Não muito tempo atrás, vou narrar para vocês que até na época que eu estava fazendo minha formação em medicina, lá em Curitiba, durante um ano, eu fiz um estágio no Hospital Psiquiátrico de Piraquara. E naquela época, isso era o ano de 88, 89, eu era um acadêmico de medicina ainda, e o Hospital Psiquiátrico naquela época, que não faz muito tempo assim, não somos tão velhos assim, eram aqueles mega hospitais em que a ala dos psicóticos, que a gente chama, onde ficam os esquizofrênicos, tinham beliches. Então imagina como era
naquela época, que não faz tanto tempo, desumano o tratamento para o paciente esquizofrênico. Então eles ficavam quase que como se fossem galpões cheios de beliches, sendo que o esquizofrênico, em razão do quadro mental, em razão das acomodações e tudo mais, eles faziam xixi naqueles beliches que pingavam no leito de baixo. Imagina o mau cheiro que era, em razão tanto das medicações em excesso, quanto também das condições sanitárias que eram tratados os pacientes esquizofrênicos. Por que eu estou narrando esse pedaço triste da história da psiquiatria? Para dizer que a psiquiatria, graças a muitos estudos, graças ao avanço da neurociência nesse aspecto, e evoluiu a ponto de desenvolver alguns medicamentos em que ajudaram a fazer com que o tratamento psiquiátrico não ficasse limitado a uma unidade hospitalar. Ou seja, acabou aquela história de o cara está, entre aspas, vou usar um termo chulo, que é um termo popular e errado, o cara está louco, coloca ele no manicômio e lá ele fica. A gente tem a clássica história, né, do seu estado aí, né, tipo, que era considerado a terra dos loucos, que é Barbacena, Minas Gerais, retratou um período muito negro da psiquiatria e um período em que deixou muito estigma para o paciente esquizofrênico. Mas vamos lá, isso é passado. Então, hoje, nós temos a possibilidade, vamos dizer, que vamos colocar que nos últimos 20 anos, e eu tive a oportunidade até de fazer parte de um estudo de um medicamento em que a base é a olanzapina, que foi uma revolução no tratamento do paciente. Então, esse medicamento permitiu o quê? Que o paciente não precisasse ficar acorrentado no hospital psiquiátrico, não precisasse ficar jogado para o resto da vida dentro de uma unidade hospitalar. Esse medicamento possibilitou o paciente ficar menos embotado, conseguir se relacionar um pouco melhor com os seus familiares e permitir o tratamento ambulatorial, o tratamento domiciliar. Então, olha que maravilha para a psiquiatria, alguns medicamentos e uma visão mais abrangente do tratamento, que começou a envolver também daí as psicoterapias de apoio, os trabalhos de terapia ocupacional e principalmente a humanização do tratamento em que envolveu os familiares. Então, o familiar começou a perceber que ele podia ter o seu ente querido dentro de casa. Então, essa, vamos dizer, que é o lado bom da história. Agora vamos pensar o seguinte: vocês sabiam que no Brasil, todo ano, nós temos uma média aí de, sei lá, de uns 150 mil novos diagnósticos de esquizofrenia. 150 mil novos casos todos os anos. Eu não sei quem está cuidando do VT, mas eu fico com uma cara minha na frente da tua cara, eu não consigo te ver. Mas aqui tá tranquilo, pode seguir aí que tá tranquilo. Eu gostaria só de aproveitar. Bom, te vendo também. Tá tranquilo, fica tranquilo aí que vai tocando o barco. Mas a pergunta é o seguinte, nesse viés que você tá falando, ô Davi, como que é feito esse diagnóstico? Quem que tem esse transtorno? Como é que a gente sabe? Como que é feito? Exato, boa pergunta, e é o ponto que eu iria chegar, que é o seguinte: então nós temos uma média de 150 mil novos casos todos os anos. Vamos pensar o seguinte, de forma generalizada, o diagnóstico de esquizofrenia, os sintomas da esquizofrenia começam geralmente no final da adolescência e em idade adulta. Então é muito comum o pai, a mãe falar assim: nossa, meu filho era normal, estava tudo bem, foi só passar no vestibular, foi só ter ido pro exército, foi depois que ele começou a namorar, ele teve pé na bunda, e aí começou a ficar e ele louqueou. Então se relaciona fatores causais muito específicos para uma doença que até hoje, né, vou falar bem pausadamente, até hoje não existe ainda um consenso e uma causa específica da origem da esquizofrenia. Então,
Existem várias teorias, então, de forma fácil de entender, tem um modelo que a gente chama de diátese de estresse, que causaria esquizofrenia. O que seria isso? É como se fosse você já veria como uma malformação, ou seja, uma questão hereditária. Por isso que é muito comum familiares com esquizofrenia acabarem tendo filhos, netos com a esquizofrenia. Mas por que alguns desenvolvem e outros não? Aí entra o modelo que nós chamamos de diátese de estresse. O que seria? Então, imagina um vaso de barro que você jogou uma tinta bem bonita e colocou para ser servido na tua casa. Se você cuidar desse vaso, numa mudança tiver que fazer, embrulhar ele bonitinho, e tá sempre cuidando desse vaso, ele não vai trincar nunca, não vai quebrar nunca. Agora, se eu jogo esse vaso em qualquer canto, eu coloco na varanda de qualquer jeito, o cachorro vem e tropeça nele, ele cai a escada, eu coloco no caminhão de mudança de qualquer maneira, eu jogo terra de qualquer maneira, uma hora trinca aquele vaso. É o que acontece quando a pessoa, de repente, tem muitos fatores de estresse na vida, tem o uso, de repente, excessivo de bebidas alcoólicas, e aí eu vou tocar numa ferida que é extremamente polêmica, ainda mais em tempos atuais, que até merecia uma pauta só para isso, que é a questão da maconha. Por quê? Eu atendi durante 30 anos, né? Nenhum, nem dois, nem três, mas dezenas de casos de jovens adultos que iniciaram um quadro esquizofrênico e tinham lá por base o uso da maconha. Ah, doutor Davi, eu tenho tanto amigo meu que fuma maconha e não é esquizofrênico. Eu não estou querendo dizer que é o único fator o uso da maconha. Eu estou dizendo que no modelo de estresse, de diátese de estresse, se essa pessoa não tivesse fumado maconha, tivesse tido uma vida mais regrada, sem bebida, dormido cedo, acordado cedo, tendo uma vida mais equilibrada com esporte e alimentação, existe uma grande possibilidade dele nunca ter desenvolvido a esquizofrenia. Então é bom a gente pensar, na hora que a gente vai, principalmente o jovem, né, que hoje em dia tá tudo muito liberado, ainda mais agora uma ideia meio distorcida de maconha medicinal, que você pode usar tudo, usar ácido, chá de cogumelo, seja o que for, e não vai dar nada. Pode ser que ele seja o fator final, a gotinha que falta para a tua cabeça e o tico e o teco entrar em erupção. E o pior, sem cura. Então, olha, sem cura. O que existe hoje em dia, só para terminar isso assim, hoje em dia, sim, claro, controle medicamentoso do quadro esquizofrênico que pode permitir ao paciente esquizofrênico não ficar enjaulado no hospital psiquiátrico. Pode permitir que ele tenha uma vida relativamente familiar, mas não normal, porque cura ainda não existe. Era essa a pergunta, tá respondida. Então, antes da gente ir para o nosso rápido intervalo, a gente volta já já falando de esquizofrenia com quem realmente tem autoridade máxima no assunto, Davi do Vidigal, psiquiatra, aqui no programa Mais Saúde, que volta já já. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui na telinha da NTV. Você que sintoniza no 8.1 digital, também através do Facebook, estamos aí no aplicativo também e no nosso site. Muito bem, tá aí o nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta. Daqui a pouquinho eu passo para o nosso entrevistado de hoje, que é o psiquiatra Davi do Vidigal, e a gente está falando a pauta de hoje sobre esquizofrenia. E o Davi deixou muito bem claro que é para o resto da vida e que esse transtorno não existe cura. Davi, estamos de volta aqui no programa e a gente completando a sua fala anterior, não existe a cura, como você bem falou. Medicamento para o resto da vida, é isso? Exatamente. Ainda bem, vamos lá, eu sempre gosto de olhar o lado positivo da história do copo, né? Ainda bem que a medicina, a psiquiatria especificamente falando, em se tratando de esquizofrenia, tem a cada dia novidades maravilhosas. Então, é importante para o paciente esquizofrênico, falando para o familiar dele, né? Porque o paciente esquizofrênico, até
um dado bem interessante. O que é a tal da esquizofrenia? É a loucura que chamam? Não é exatamente assim. O que acontece com o esquizofrênico? Ele tem basicamente, além de ser pessoa esquisita, vamos colocar, uma alteração da senso-percepção. Então ele tem uma alteração da senso-percepção, ele tem uma alteração do pensamento. Então por isso que acaba ele tendo às vezes o que a gente chama de alucinação, sabe? Tá ouvindo vozes, é muito característico isso. Olha, eu estou ouvindo alguma coisa, e geralmente são vozes negativas, geralmente são vozes acusatórias, geralmente são vozes que tá denigrindo aquela pessoa, pedindo para ela fazer coisas ruins para ela ou para terceiros. Por isso que é muito alto a incidência de suicídio em pacientes esquizofrênicos, porque ele tem uma vozinha dentro dele dizendo vai lá e se mate, vai lá e se mate. É muito comum um paralelo aí, de cada um com as suas crenças, de que essas vozinhas seriam até espíritos. Então por isso que a maioria dos sites psiquiátricos tem uma base espírita. Não vou entrar nesse mérito, até porque senão a gente ficaria a noite inteira conversando sobre isso, mas imagina você com um radinho grudado dentro do teu ouvido, que você não consegue nem sintonizar direito, e toda hora falando com você coisas ruins. Como é que você vai conseguir dormir assim? Como é que você vai conseguir conviver assim? Então isso realmente é uma tortura que literalmente enlouquece. É só você pensar naqueles filmes de guerra, que a grande tortura não é cortar o braço do cara, é deixar ele com a cabeça com uma gotinha pingando 24 horas por dia na testa dele, sem parar. Aquilo vai te atormentando a ponto de, depois de alguns dias, a pessoa literalmente surtar. Então, a esquizofrenia tem essa característica, então ele tem um pensamento desorganizado. Então, por isso que é comum você ver nas estradas aquela pessoa, geralmente aquele andarilho que está andando sem destino, sem rumo, sem direção, né? A probabilidade de ele ter um diagnóstico de esquizofrenia é muito grande, porque ele está em fuga dele mesmo. Então, é importante a gente ter essa questão humana do paciente, porque muitas vezes essa pessoa, pelo fato dele ter o juízo dele ausente, então ele não tem juízo, ele não tem crítica do que ele está fazendo, até criminalmente falando, ele é inimputável. Ou seja, se ele cometer um crime, ele não vai para um presídio. Se ele for avaliado, ele vai para um manicômio judiciário, porque ele não entende o que está acontecendo. E ele acaba, muitas vezes, fazendo besteira, com ele ou com terceiros. Existe uma piadinha, mais ou menos de graça, explica muito bem essa questão da esquizofrenia, que são os pacientes psicóticos, que a gente chama, que a gente brinca o seguinte, né? O neurótico, que é aquela pessoa ansiosa, depressiva e tal, que eles brincam que é o neurótico, cria castelo no céu. O psicótico vai morar lá, porque ele acredita que aquilo existe. E nós, psiquiatras, cobramos o aluguel. Essa é a brincadeira. Ô Davi, você falando, o doutor falando de terceiros, do envolvimento, eu queria partir para o lado dos terceiros mesmo, dessas pessoas que convivem, né, com essas pessoas que têm, né, a esquizofrenia. Como que podemos ajudar nossos amigos, os nossos familiares? Como que a gente lida com isso? Tem alguma dica que você pode deixar para o pessoal de casa que está acompanhando o nosso programa? Tem, e eu vou falar algo que eu falei hoje pela manhã para alguns conhecidos diretos de amigos que têm um familiar com um quadro similar à esquizofrenia, né? E eu falei assim, gente, vocês não podem levar em consideração, vocês não podem levar para o lado pessoal o que um paciente esquizofrênico vem te falar. Então, se ele chegar e falar, você é feio, você é gordo, você é vagabundo, eu vou te matar, você não presta, ou isso, ou aquilo. Se você levar para o lado pessoal, você vai brigar com ele e sem sentido. Então, o primeiro ponto que você deve ter é o seguinte, se ele tem um diagnóstico de esquizofrenia, você, como uma pessoa racional, você
como um exame de estado mental normal, porque supõe-se que você é uma pessoa normal, há de entender que essa pessoa, tipo assim, ó, não responde por ela criminalmente, quem dirá vai responder porque tá xingando você ou tá colando cocô no teu travesseiro para você dormir. Não é por maldade, não é por você, não é porque ele não gosta de você ou que ele tá com alguma coisa contra você. Não é pessoal. Aliás, vou te falar, quem briga com paciente esquizofrênico é bom procurar um psiquiatra. Por quê? No mínimo neurótico já está. Olha que dica é essa? Por isso que eu adoro sempre as suas respostas, a sua história. É um cara cheio de cultura também. A gente está sempre aprendendo aqui. Ô Davi, você percebe que os números de portadores estão aumentando? Você acha que está diminuindo? Qual que é a visão que você tem? Qual que é o seu olhar a respeito disso? Com relação especificamente à esquizofrenia, já que o quadro hoje é esquizofrenia, eu digo para você o seguinte: a medicina ela está tendo hoje mais condições, mais dados para poder diagnosticar um quadro de esquizofrenia. Então a questão é que hoje em dia nós estamos tendo uma leitura maior de quem chega no consultório e você, puxa, isso é esquizofrenia. Antigamente, não. Antigamente, de repente, não, ele é maluco, ele é doido, joga ele na estrada e vai embora, interna em qualquer canto e ninguém nem sabe o que é, entende? A pessoa se matou com 20 anos de idade, não, ele se matou porque brigou com a namoradinha, ele se matou porque ele foi pro exército e o exército bloqueou ele. Não foi o exército que bloqueou ele, não foi a namoradinha, entende? Isso foi um quadro de esquizofrenia. Então, não é que está aumentando ou diminuindo. Hoje, nós estamos tendo a possibilidade de diagnosticar com mais clareza e o familiar está tendo a oportunidade de entender o que seu ente querido tem. E nós temos também cada vez mais a abertura, né, na imprensa, como o programa de hoje, de falar dessa palavra, desse assunto, né, o que contribui muito para abrir a mente aí da sociedade, né? Então, vamos pegar essa questão assim, para todo mundo. É uma maravilha. Hoje que a gente percebe o seguinte, tipo assim, ó, já há muitos anos, desde a criação dos CAPs, que são Centros de Atendimento Psicossocial, que o Brasil começou a ter um tratamento de excelência para o paciente com esquizofrenia. Então, lá nesses CAPs, você vai ter o psiquiatra, você vai ter a psicóloga, você vai ter assistente social, você vai ter terapia ocupacional. Muito bem. Que possibilita ao paciente fazer um tratamento domiciliar. Olha a importância disso. E isso, né, vamos dar mérito à neurociência, aos grandes medicamentos, ao avanço da medicina na neurociência, que tem possibilitado isso. É só remédio? Não, não é só remédio. É um tratamento literalmente multidisciplinar. Eu acredito que aí na tua cidade deva ter CAPs. Com certeza, então, eu acredito que mesmo um familiar que não tenha condições financeiras mais fáceis, tem possibilidade de tratar o seu familiar e evitar que ele fique que nem um bicho na praça. E eu falo assim, tipo, às vezes, não de maneira desrespeitosa, mas é para chocar, de repente, quem está ouvindo, que muitas dessas pessoas que estão dormindo nas praças, tirando os craquentos e outro mais, que é uma outra história, motivo para uma outra pauta, é um paciente, tipo assim, ó, que ele nem sabe por que ele está lá. Aí que eu falo, ele não tem juízo, ele não tem crítica, ele não tem entendimento do que acontece com ele. E é uma pessoa que, se tiver um pouco ainda de empatia, de amor da família, para pegar essa pessoa, ter paciência de levar para o CAPS, ter paciência e aquilo que a gente falou agora há pouco, de entender que as bizarrices dele, as esquisitices dele, não é pessoal contra você. É porque ele não responde por ele. Então, se essa pessoa, esse familiar, fizer isso, é menos um indigente na rua, é menos uma pessoa tratada de forma desrespeitosa e desumana na rua. O que a gente observa? Até eu vou colocar isso para vocês, até de experiência de anos de hospital psiquiátrico. Me lembrei de um caso que chocou muito a minha vida, assim, da minha formação, que era de um paciente que já estava há anos no hospital psiquiátrico,
que a família chegou lá, entregou o paciente, colocou o endereço errado e foi embora. Né? Isso acontecia com muita frequência. E como ele era um paciente esquizofrênico clássico, ele não tinha entendimento do que acontecia. E ele estava todos os domingos, que era o dia da visita, esperando o seu familiar. Porque ele acreditava que o familiar foi embora esses dias atrás, mas queria voltar. Então, todo domingo, né, a enfermagem, o pessoal deixava ele arrumadinho, e ele fazia questão de ficar arrumadinho no domingo para esperar os pais que nunca mais voltaram. É de partir o coração. A gente fala, pô, Davi, isso é coisa de passado, não existe mais. Não, não é bem assim. Hoje, o que a gente observa, e aí vai uma palmada aos homens, porque quem aguenta, geralmente, um paciente esquizofrênico, não estou falando quem aguenta, entende? Não é de maneira desrespeitosa, é para que, de repente, quem está na televisão, sem prestar muita atenção, claro. pare um pouquinho. Cara, eu vejo isso até hoje, quando eu faço perícia judicial. Quem cuida mesmo de um paciente esquizofrênico é a mulher. Mulher, mãe. Porque a mulher, esposa, né? Que é motivo para uma outra pauta também. Os casamentos hoje em dia estão fluidos. Vamos tipo assim, fazer. Bloqueou, né? Esquizofrenizou, a esposa também pula fora. Então essa história de na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, não é bem assim. Mas na loucura, né? Mas as mães estão de parabéns, porque muito bem, quase na totalidade, quem cuida de um paciente esquizofrênico é a mãezinha. Então fica aí a dica até para o Dia dos Pais, que vai acontecer agora no domingo, né? E quem tem pai vivo ainda, aproveita, vai lá, visite seu pai, porque ninguém é eterno nessa vida, não há dia, e você que é pai, exerça realmente a função de pai, mesmo que seu filho seja doentinho, esteja acamado, esteja com esquizofrenia. Pode ter certeza, o teu abraço para o teu filho esquizofrênico vale tanto quanto um remédio. Muito bem, esse é o Davi do Vidigal e eu quero confessar aqui que eu adoro conversar com você, porque quando eu vou fazer a pergunta, você mesmo já faz a pergunta, já responde. Eu acho que essa sintonia, pode-se falar que foi um casamento perfeito aqui, a sua participação todas as vezes no nosso programa, e eu também, nesse viés, eu gostaria de te desejar Feliz Dia dos Pais, né? Você é paizão também, né, Davi? Cara, eu tenho um filho maravilhoso que está fazendo 4 anos. Eu te acompanho nas redes sociais, só para confirmar mesmo. Então, Feliz Dia dos Pais para você, deixa o seu contato, se tiver algum livro aí, lançamento, fala pra gente, esse espaço é seu. Olha, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, vai lá no Instagram, @DaviVidigal, @DaviVidigal. A gente está trabalhando agora num novo livro, que é a Terapia das Havaianas, que espero até o final do ano estar lançando. Vamos falar desse livro aqui, Terapia das Havaianas? Terapia das Havaianas, na verdade... Fala um spoilerzinho aí, rapidinho, de 30 segundos. Vou falar pra você. 10 anos vivendo dentro de motorhome, rodando o Brasil, fazendo 1000 pesquisas sobre saúde mental, tá saindo a vivência minha do que é a terapia das Havaianas. Temos que desacelerar, meu amigo, senão a gente não aprecia a viagem desse mundo tão lindo que Deus fez pra gente. E, volto a dizer, o paciente esquizofrênico precisa, diante de mais nada, que você não leve para o lado pessoal as esquisitices dele. Muito bem, já está feito o convite para o lançamento do seu livro, você já participa aqui com a gente e quero o livro autenticado mais uma vez aí para minha coleção lá, tá bom? Pode, com certeza, com certeza. E quem quiser, quem mexeu no meu deprê, que eu estou trabalhando nesse livro ainda, entra lá no meu Instagram, que você vai ter uma visão muito interessante do que é psiquiatria, do que é a indústria, do que é a depressão e até onde vão os medicamentos. Muito bem, então, Feliz Dia dos Pais, forte abraço para você, Deus continue te abençoando e até breve, tá bom? Valeu, minha gente, viva vocês! Valeu, tá aí Davi do Vidigal participando mais uma vez aqui do Mais Saúde, que vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho, depois do break, a gente vem falando da psicologia, a importância da terapia na sua vida, como lidar, os benefícios e muito mais com ela, a doutora Rafaela Web, que já tá aqui no estúdio, ela aí, a doutora Rafaela, para bater um papo com a gente depois do intervalo.
E o Mais Saúde está de volta no 8.1, na telinha da NTV, na sua casa, você que acompanha a nossa programação através do site, no aplicativo e também no Facebook. Fique à vontade para você participar com a gente, tá aí o nosso WhatsApp na telinha. Para você aproveitar aqui, a nossa consulta é grátis, levando qualidade de vida em forma de informação. Esse é o nosso papel. E agora o nosso bate-papo é com ela, estreando aqui no programa com a gente, a Rafaela Web, que é psicóloga. Seja bem-vinda. Já vou te chamar de doutora Rafa para você ficar tranquila. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vinda. Tudo bem, David? Tudo bem? Pessoal de casa, estou feliz de estar aqui. É um prazer, né, inaugurar minha participação nesse programa. Então, fico feliz em poder contribuir. E é um tema que, o tema de hoje é um tema super no nosso cotidiano e cada vez assíduo no nosso dia a dia e importante acima de tudo. O nosso bate-papo com a Rafa aqui hoje, gente, que é psicóloga, é para a gente destacar mais uma vez. A gente sempre traz aqui convidados, psicólogos, psicólogas aqui no nosso programa. Mas hoje, em especial, para a gente reforçar e bater nessa tecla da importância da terapia. Muito bem, Adriana, aí, ó, colocou aí a Tágia na sua telinha, porque muita gente se fala de fazer terapia cada dia mais, né? Até que, enfim, está quebrando esse tabu que ainda existe, né, Rafa? Sim, com certeza. Nesse pós-pandemia, né, a gente percebeu o tanto que a saúde mental, né, tem sido falado ultimamente. As pessoas viveram momentos difíceis nessa pandemia, isolados dentro de casa, muita ansiedade, né? Então, a busca pela terapia tem aumentado. E que bom, né, que esse tabu tem sido quebrado cada dia mais. A terapia, ela é importante dentro de vários fatores, né? Muitas vezes as pessoas pensam, por que eu devo procurar a terapia, né? Eu acho, para falar da importância dela, mesmo, né? Rafa, só te interrompendo, é quando fala, que hora que eu devo procurar a terapia? Quando eu posso fazer uma terapia? E se você quiser já responder, fique à vontade já. Certo. Porque para a gente saber a importância da terapia também, a gente tem que saber, né? Por que eu devo procurar, né? Às vezes a gente pensa que a psicoterapia ela deve ser procurada apenas quando você tem, né, um quadro ali depressivo ou um quadro de ansiedade, mas não, né? Se você tem passado por uma perda de um ente querido, né, um processo de luto ali, ou você está passando por uma mudança de carreira, trocando de emprego, terminou um relacionamento, qualquer dificuldade que você esteja tendo no seu dia a dia, que esteja afetando na sua qualidade de vida, é bom você procurar um psicólogo que ele vai te auxiliar, né, trazer aí um olhar diferente, novas possibilidades de como resolver essa situação. E também em forma de prevenção também, né? Não precisa chegar a essa perca, mas você pode procurar também para que quando chega essa perca você esteja preparado. Tem como também, né? Exatamente. A terapia ajuda na prevenção. Sim, auxilia. A terapia ela também auxilia a você ter mais inteligência emocional, né? Você aprender a controlar as suas emoções, entender os seus sentimentos, os seus comportamentos, a sua forma de agir. Então, você melhorando essas partes na sua vida, né, a forma de pensar, de agir, de sentir, você também consegue se prevenir, né, vamos dizer assim, se é que é possível prevenir, né, da dor de uma perda, mas você consegue se fortalecer emocionalmente. Sentir menos esse impacto. Ô, Rafaela, e você percebe que as pessoas estão mais, você falou tanto de emoção, de poder controlar, né, a emoção, que a gente sabe que acarreta ansiedade, depressão, como você bem falou. Você tem percebido que a sociedade está bem emotiva, está fraca emocionalmente? E por que você? Qual que é a visão que você tem? Por que disso aí? Qual que é o diagnóstico que você faz isso perante a sociedade? Olha, eu acredito que hoje em dia, não sei se eu diria fraqueza, mas as pessoas falam mais o que sentem, se expressam mais. Antigamente, a gente vem de uma cultura, né, os nossos pais, avós, onde falar das emoções, falar o que te dói, é ser fraco, fraquejar. Então, hoje, as pessoas, elas
se expressam mais. Elas não têm medo de falar que estão cansadas, que estão estressadas, que estão sofrendo por um relacionamento. Então, nesse ponto, eu acredito sim que as pessoas estão mais emotivas, né? Mas não sei se isso é uma fraqueza. Eu ainda acredito Muito que bem. falar de emoções, pensar sobre isso não é fraqueza, muito pelo contrário, é um fortalecimento, né? E importante, quando a gente fala fraqueza, de saber para quem contar a sua fraqueza, né? Isso é muito importante. E é por isso que entra a psicóloga. Sim, é o lugar com certeza. certo, o momento certo, é a pessoa ideal. Exatamente. Muitos brincam, né, que a mesa de um boteco é terapêutica, né? É uma terapia. Realmente, é um momento de descontração ali, né? Mas o que é psicoterapêutico mesmo é uma sessão de terapia com um psicólogo, né? A gente pode, sim, se abrir com os amigos, familiares, com pessoas, colegas do serviço ali, mas serão conselhos. O que é diferente de um psicólogo, que ele vai realmente te auxiliar de forma técnica, acolhimento, né, muita empatia ali, para você lidar com aquelas dificuldades, né? Ô, Rafael, eu vou te perguntar aqui por curiosidade mesmo, para que mais que as pessoas procuram a terapia? É mais com as coisas do coração, do relacionamento, quando o financeiro não tá legal, a pessoa tá ali perdido, ou quando perde realmente um ente querido, ou quando troca de emprego, quando perde emprego. Quem mais? Qual que é essa busca? Existe um número? Não sei se talvez no seu consultório alguém procura numa área específica. Olha, ultimamente a demanda tem sido bem diversa, né? As pessoas procuram vários fatores, mas no meu consultório eu recebo mais pessoas buscando ali um auxílio pós-término de relacionamento. Né? O tal do relacionamento. Mas o ser humano é um indivíduo de relações, né? Nós temos que ter companhia, a gente não consegue ficar sozinho. Mesmo a pessoa que prefere estar sozinha, ainda assim, ela sente a necessidade de uma companhia em um momento ou outro. Então, as relações tem ali seus dilemas, é difícil você lidar com as pessoas, cada pessoa é diferente, tem um jeito de ser, um jeito de pensar, então sempre vai haver um conflito, né? E quando se trata do amor, do coraçãozinho, das paixões, isso abala qualquer indivíduo, a gente realmente não sabe o que é certo e errado, né? Se é que existe certo e errado no amor, né? Olha que romântico. Então eu vou fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo aqui, bem rapidinho, e daqui a pouquinho eu quero bater nessa tecla aí sobre relacionamento com a Rafaela, que daqui a pouquinho no Mais Saúde, que vai para um rápido intervalo e volta já já aqui na NTV. Muito bem, o Mais Saúde está de volta na tela da NTV, na sua casa, 8.1, através do aplicativo, do site e do Facebook. Você fica antenado do que acontece em Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba. Aproveite, participe com a gente, o Mais Saúde está no ar, o telefone está na tela, aqui a consulta é grátis e o nosso último bloco, a gente volta com ela, estreante aqui no nosso programa, a psicóloga Rafaela Webs. Tá carismática, tá tranquilo, passou o nervosismo, né, Rafa? Passou. Tranquila. O difícil é só começar. Quando o paciente chega lá no seu consultório, também chega assim a primeira vez, acredito. Como que é o primeiro contato com você? Conta pra gente, pra quem ainda não foi, não teve um contato no consultório de um psicólogo ou psicóloga. Não, o primeiro contato é bem tranquilo, pelo menos pra gente, né? Pro paciente sempre é. A maioria vai na força? A maioria, não todos. Mas tem sempre ali muita demanda espontânea, né? A gente fala demanda espontânea quando a pessoa procura por conta própria, né? Mas geralmente gera um nervosismo, né? Porque as pessoas têm um olhar do psicólogo como um médico, né? Aquele jaleco, aquela impressão ruim desde criança, da injeção, né? E não é nada disso, é um ambiente tranquilo, um ambiente confortável. A gente sempre conduz as perguntas, a gente sempre fala o que você veio buscar aqui na terapia, né? Para entender qual que é a demanda ali que está gritando ali no paciente, né, que ele está mais necessitado.
E depois disso a gente vai conduzindo a conversa de forma bem tranquila, como a gente está fazendo aqui mesmo. Muito bem, é simples, gente. E não dói, viu? Que quando a gente fala que vai no doutor, fala, será que vai doer, né? Esse não então dói. Não dói, muito pelo contrário, se doer um pouquinho, tenho certeza que é pro seu alívio, né? Que vai acabar aliviando as suas tensões, essa carga que a gente carrega cada vez mais. O assunto de hoje é sobre isso, sobre a importância da terapia no seu dia a dia. E a terapia, ela faz parte, né? Cada vez mais a gente vê as influencers digitais, a gente vê as blogueirinhos, né? A gente vê essa tendência toda. E nós estávamos conversando aqui em off, né, Rafa? Que isso ajuda bastante a quebrar o tabu, né? Falar da importância e como incentivo também para que a gente procure a terapia. Mas não é meme, não pode brincar com isso, não é modismo, né? Exatamente, não é brincadeira, né? Igual você falou mesmo, realmente é uma forma de quebrar esse tabu, esse estigma, né, de que quem vai ao psicólogo é louco ou precisa necessariamente ter algum diagnóstico ali de transtorno mental, como o próprio psiquiatra estava falando, a esquizofrenia, dentre vários outros. Mas não necessariamente, né? É um assunto sério. Hoje em dia as pessoas falando mais sobre isso, né? As blogueiras, né? Que têm uma certa influência ali, mostrando que também vão pessoas comuns do nosso dia a dia, que enfrentam problemas cotidianos mesmo, que vão na terapia. Então a gente pensa, poxa, eu também posso ir, né? Também não é algo assim tão único e específico para pessoas que realmente estão passando por algo muito extremo ali, né? Uma ansiedade, uma depressão, né? Quando a gente pensa em terapia, a gente pensa mais nesses dois lados, né? Mas é algo sério, precisa de dedicação do paciente. Eu gosto muito de dizer que 10% é o psicólogo e os outros 90% é o paciente. Muito então, bem. O psicólogo pode chegar com 1001 técnicas, com todo o conhecimento dele, dentro ali da sala, né, da sessão. Se o paciente ele não se dedicar, ele realmente não levar a sério essa mudança, nada acontece, né? Rafael, a gente estava conversando aqui também que lá no seu consultório a procura de crianças, de jovens, né, do pessoal mais novo pela terapia vem aumentando. Sim, com certeza. O que é muito bom, por sinal, né? Sim. Eu atendo, né, adolescentes e adultos, mas ultimamente tem sido mais adolescentes, né, numa faixa etária aí de 16 a uns 18 anos, né? E geralmente a procura é dentro de relacionamento. É o primeiro amor, do relacionamento. É a paixão, né, gente? Aquela euforia, né? Aquela primeira quebrada de cara, né? Exatamente. É o que mais vê lá. Além, claro, também, né, de questões relacionadas à ansiedade. Tem muitos jovens enfrentando ansiedade, depressão. São assuntos delicados, mas que são necessários ser tratados. Homem ou mulheres que procuram mais a terapia? Olha, é misto, mas se você for calcular mesmo, são mulheres. Essas mulheres eu vou te contar, viu? Toda vez que eu faço essa pergunta é de teimosia mesmo. Viu que o Davi aí, que é o nosso psiquiatra, participou antes aqui do programa, falou que são as mulheres que cuidam, são as mulheres que procuram mais em todas as áreas que a gente pergunta, as mulheres estão sempre liderando, o que é sempre muito bom a gente espelhar nelas, né? Em vocês. Com certeza. Bom, e falando de relacionamento, é isso, né? E o relacionamento, ele tem que ser abordado cada vez mais, porque hoje você tem, infelizmente, o seu relacionamento que compete com vários outros viés. A internet, o trabalho, as doenças, cada vez mais, o tédio, enfim. É por isso que essa procura nessa área é cada vez mais. Exatamente. Muitas pessoas chegam na terapia achando que tem um problema no relacionamento, que o relacionamento é tóxico, porque viu algo na internet falando que é um relacionamento tóxico. Olha! Isso também é algo muito importante de citar, né? Tanto que falar sobre saúde mental é importante, mas também o quanto pode influenciar negativamente. As pessoas chegam no consultório já com um diagnóstico pronto de algo que viu na internet. Então, muitas vezes o relacionamento é saudável, tá tudo fluindo tranquilo, mas a pessoa percebe que tem alguma coisa errada ali porque não é igual da colega, não é igual de alguém que ela conhece, porque eu não recebo flores, coisas assim.
Então, esse é o lado negativo da internet, né? Depois eu até vou falar com o Matheus aqui, que faz uma pauta, trazer a Rafaela novamente para a gente falar da influência das redes sociais aí na psicologia, né? É bom a gente falar desse tema também. E a gente continua também falando desse viés, e eu gostaria que você desse como dica de alerta, principalmente aos jovens, aos familiares que acompanham o nosso programa, que nem tudo na internet é verdade, nem tudo na internet é flores, como você falou, né? Com certeza, a gente tem que ficar atento, a gente passou por uma época das fake news, né? Isso também acontece muito na psicologia, né? Na terapia. Fiquem atentos, pesquisem, procurem um psicólogo antes de criar um diagnóstico, né? Muitas vezes aquilo que você sente não chega a ser patológico, né? Não chega a ser algo que realmente precisa de uma medicação, que realmente é um problema. Então, vamos ficar atentos às informações que a gente vê por aí, procure profissionais adequados, né, que fazem postagens ali científicas, com embasamento, né, e eu acredito que esse é o caminho certo. Então as pessoas chegam, olha que curiosidade isso, eu fico aqui imaginando, quando eu faço a pergunta, como é que chega lá o paciente no consultório, e eu faço essa pergunta para vários doutores, especialistas aí, cada um na sua área. Então, muitos chegam lá já com o diagnóstico pronto. Sim. Como, por exemplo, olha, eu estou num relacionamento tóxico, aonde ele ou ela é narcisista e por aí vai. É tipo Exatamente. isso. O tal do narcisista também é tá em alta. Famoso. Porque minha mãe é narcisista, porque ela faz isso, porque meu relacionamento é tóxico, é narcisista. Acontece muito isso, das pessoas também chegarem falando porque eu tenho transtorno de pânico, porque... e cita os diagnósticos e não bate, né, com o diagnóstico correto, né, para você realmente saber, né, se realmente é um transtorno, né. Isso acontece muito. A pessoa já chega ali e pontuando, eu tenho isso e eu quero tratar isso. É o Magic Google que a gente toda vez bate na tecla aqui no programa, gente. Procura o especialista, quem tem autoridade, quem tem estudo, quem tem competência no assunto. É a mesma coisa da que a gente se automedicar. E não é por aí, isso é perigoso. Com certeza, né? O uso de medicamento é algo sério, mas também não é um tabu, né? As pessoas têm muito preconceito também contra o uso de medicamento, achar que vai causar dependência ou que não é necessário, isso é coisa de louco, né? Entra novamente nesse discurso da loucura, mas quando é necessário precisa usar, mas sempre com a orientação de um profissional, né? De um psiquiatra, que é o psiquiatra que faz essa recomendação das medicações, né? Não é o psicólogo, e não se automedicar, né? Você Muito tomar um antidepressivo, um ansiolítico, coisa assim. Bacana. Olha, eu já vou falar com o Matheus aqui, com a Paula, para trazer, né, novamente você aqui no programa, para a gente partir para esse lado dos relacionamentos, né? A influência da internet nos relacionamentos nos dias atuais. Bom, Rafaela Web, gostaria de te agradecer pela participação. Saiu muitíssimo bem, carimba. Tá? Excelente participação, aonde te encontra, onde te acha, seu @, seu consultório, clínica, fica à vontade. Certo. Fico feliz de ter participado, né? Estou bem mais aliviada agora. Nem doeu, né, Rafa? Nem doeu tanto assim, mas obrigada pelo convite. Será um prazer poder voltar mais vezes, né? Até lá a gente vai aprendendo e familiarizando com a câmera. E os meus contatos, né? O meu Instagram é psirafaelaweb, HUEB de bola, né? Porque é um sobrenome meio difícil de falar. E o meu telefone de contato é 34 9170 1015. Muito bem, tá aí ó na tela. Adriano, pode deixar aí Rafaela Web, é esse aí ó. Pro pessoal ir lá no Instagram, tem o PC na frente, né? Isso, PC Rafaela Web. Muito bem, e repete o telefone. 99170 1015. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, show de bola, um prazer conhecer você, obrigado Igualmente. pela contribuição aí no nosso programa. A você de casa, o meu muitíssimo obrigado pelo carinho, pela participação, pela enorme audiência e até o próximo programa. Você que continua ligado na tela da NTV, acionando o departamento de jornalismo no Estúdio 1, lá está ele, Matheus Borges. Boa noite, Matheus.
Oi, David, boa noite para você, boa noite a todos que estão acompanhando o Mais Saúde. Parabéns para a Rafaela, a conheço de outros carnavais, como a gente costuma dizer, uma baita profissional. E anotei o seu recado aqui, viu? Com certeza chamaremos ela para mais participações, outros temas relacionados à saúde mental, que é tão necessário debater, explicar nesse momento que a gente vive. Você disse uma palavra aí, Matheus, parabéns, é isso? Abre aí. Hoje é aniversário de quem? A Rafa tá aqui também no estúdio. Hoje é aniversário do Matheus Borges, gente. Então, parabéns para você, ó. O nosso aplauso a você, felicidade, saúde, pelos seus 16 anos, né, Matheus? 16. Jovem, como sempre, esbelto, que Deus te abençoe, meu irmão. Sabe que quem ganha o presente somos nós, a sua companhia todos os dias aqui na telinha e também nos bastidores. Que Deus te abençoe sempre. Bom programa aí. Obrigado pelo carinho, David, é recíproco, viu? Você que estava acompanhando Mais Saúde,